Você já imaginou uma família que desafia todas as leis da natureza? Entre recordes genéticos incríveis e estilos de vida radicais, partimos ao encontro de lares fora do comum. Prepare-se, estas histórias vão literalmente fascinar você. Número 10. A família Trapp. Gigantes de grande coração. A família Trapp, originária de Esco, no Minnesota, é muito mais do que uma simples curiosidade estatística. Em 2020, o Guinness World Records reconheceu oficialmente este núcleo familiar como a família mais alta do mundo, com uma altura média de 203,2 centímetros. Imagine por um instante. Cada membro da família ultrapassa os 2 metros de altura. Scott, o pai, chega aos 202,7 centímetros, enquanto Christine, a mãe, mede 191,2 centímetros. Seus filhos, Savannah, Molly e Adam, herdaram esse patrimônio genético impressionante, sendo Adam o mais alto, com seus 221 centímetros. Mas, além dos números, é a relação deles com o mundo que é fascinante. Viver em um mundo projetado para pessoas de estatura média é um desafio logístico permanente. Seja para encontrar roupas do seu tamanho, entrar em um carro comum ou simplesmente passar pelos batentes das portas, os Trapp precisam se adaptar constantemente. No entanto, eles transformaram essa diferença em uma força motriz. Savannah e Ada utilizaram sua estatura para se destacarem no esporte de alto nível, nomeadamente no basquete e no vôlei, onde sua vantagem física se tornou uma alavanca para o sucesso acadêmico e profissional. A mensagem deles é, acima de tudo, psicológica. Em vez de sofrerem com o olhar dos outros, eles defendem a autoaceitação. Sua filosofia, assuma o que você tem, ressoa como um grito de guerra para todos que se sentem diferentes. Eles usam sua notoriedade para explicar que a singularidade não é um obstáculo, mas uma identidade da qual se deve ter orgulho. Número 9. Os Slunker. Uma peculiaridade que dá o que falar. Em Syracuse, no estado de Nova York, Byron Slunker e sua filha Emily compartilham um traço familiar, no mínimo, incomum. Eles possuem as línguas mais largas do mundo. Este recorde, validado medicamente por profissionais e certificado pelo Guinness, revelou uma largura de 8,3 centímetros para Byron e 7,3 centímetros para Emily. Para se ter uma ideia, a língua deles é mais larga que um cartão de crédito ou uma lata de refrigerante. O que torna a história deles interessante para o YouTube é a maneira como descobriram esse talento. Foi ao consultar um livro de recordes em uma biblioteca que Emily percebeu que a língua de seu pai era muito mais imponente do que a do recordista da época. O que poderia ter sido uma fonte de constrangimento tornou-se uma verdadeira ferramenta de coesão familiar. Eles transformaram essa anomalia anatômica em uma experiência de branding pessoal, utilizando o humor para desarmar possíveis zombarias. Emily, em particular, cresceu sob os holofotes da mídia, o que a ajudou a forjar uma autoconfiança inabalável desde a adolescência. A trajetória deles demonstra que mesmo os traços físicos mais insólitos podem se tornar vetores de positividade quando abordados com leveza e orgulho. Número 8. A família de Seven Raj. A vida em vermelho e branco. Rumo a Bangalore, na Índia, para conhecer uma família que levou a estética ao fanatismo. Seven Raj, um empresário próspero, decidiu que sua vida seria regida por apenas 2 cores, o vermelho e o branco. Essa escolha não é superficial. Trata-se de uma filosofia de vida total. Da fachada da casa aos móveis, de seus carros às suas roupas e até os acessórios de escritório, tudo respeita estritamente esse código cromático. Seven Raj, cujo nome homenageia o fato de ser o 7º filho de seus pais, vê nesse duo de cores um símbolo de unidade e harmonia. Sua esposa Pushpa e seus filhos adotaram plenamente esse estilo de vida. Para eles, essa disciplina visual é uma barreira contra o caos do mundo exterior. Ao criar esse ambiente único, eles afirmam uma identidade forte e memorável. Sociologicamente, esta família questiona nossos modos de consumo.
onde a maioria das pessoas busca constantemente a novidade e a variedade, os Raj encontram a paz na repetição e na clareza. Seven Raj utiliza essa singularidade para se destacar no mundo dos negócios, provando que uma marca pessoal forte, mesmo que pareça excêntrica, pode ser um motor de sucesso e distinção social. Número 7. A família Best, a força bruta como herança. Nick e Kelly Best, acompanhados de seus filhos Dylan e Jessica, não são uma família comum. Na casa deles, o café da manhã rima com proteínas e o tempo livre com levantamento de terra. Nick Best é uma lenda do circuito Strongman, homem mais forte do mundo, e ele estabeleceu em seu lar uma cultura de excelência física absoluta. Aqui, a educação não se limita aos livros, ela passa pela academia. As crianças foram integradas desde cedo a essa rotina de alta intensidade. Mas atenção, não se trata de uma pressão negativa, mas de uma transmissão de valores, perseverança, disciplina e resiliência. Ao substituir o lazer sedentário pela superação pessoal, os Best criaram uma sinergia familiar única. O cotidiano deles, documentado por canais como o TLC, mostra que o esporte pode ser o cimento de uma família. Eles não compartilham apenas um teto, compartilham uma missão. Essa abordagem forja caráteres de aço e prepara os filhos para enfrentar os desafios da vida com uma força mental equivalente à sua força física. Eles ilustram perfeitamente o ditado: a família que treina unida, permanece unida. Número 6. Ari, Gwendolyn e Briefer, a parentalidade do futuro. Em Orlando, na Flórida, um trio de pais explora novas fronteiras em termos de educação e estrutura familiar. Ari, Gwendolyn e Briefer formam um lar poliamoroso que fez a escolha audaciosa de criar seu filho, Sparrow, de maneira totalmente neutra em termos de gênero. Isso significa que eles não lhe atribuem brinquedos, roupas ou expectativas sociais baseadas no sexo biológico, deixando a criança livre para definir sua própria identidade quando chegar o momento. Este modelo de parentalidade, embora sujeito a debates intensos, baseia-se na vontade de maximizar a liberdade individual. Os três pais, que se identificam como não binários ou transgêneros, apoiam-se em sua própria experiência para oferecer a Sparrow um ambiente que julgam mais inclusivo e menos restritivo. Além da questão de gênero, é a própria estrutura do trio que questiona as normas. Profissional e socialmente, eles demonstram que uma família pode ser estável e amorosa, com 3 pais em vez de 2. Sua prioridade continua sendo a segurança emocional e o florescimento psicológico do filho, provando que o amor e o apoio são os verdadeiros pilares de um lar, independentemente dos rótulos que lhe sejam atribuídos. Número 5. Linda e Timmy Bannon, a vitória sobre o destino. A história de Linda Bannon e seu filho Timmy é uma das mais emocionantes da nossa lista. Ambos nasceram com a síndrome de Holt-Oram, uma doença genética rara que causa a ausência de membros superiores. No entanto, se você os conhecesse, ficaria impressionado com sua autonomia e alegria de viver. Linda recusou-se a adaptar sua casa com dispositivos tecnológicos caros. Ela aprendeu a fazer tudo com os pés: cozinhar, vestir-se, dirigir e até se maquiar. Ela transmitiu essa incrível destreza a Timmy. Hoje, o jovem é um atleta talentoso que pratica natação e artes marciais, provando que o corpo humano possui capacidades de adaptação insuspeitáveis. Linda, que trabalha como educadora, utiliza sua trajetória para sensibilizar o público sobre a deficiência. Sua mensagem é clara: as verdadeiras barreiras não são físicas, mas mentais. Ao recusarem a vitimização, eles se tornaram modelos de resiliência. Eles transformam cada gesto do cotidiano, como amarrar os sapatos com os dedos dos pés, em uma pequena vitória contra o determinismo biológico,
redefinindo assim os padrões do que significa ser capaz. Número 4. A família de Ziona Shana, uma aldeia sob o mesmo teto. Imagine uma casa de 100 quartos, onde vivem mais de 160 pessoas. Esse era o cotidiano da família de Ziona Shana, na aldeia de Baktong, na Índia. Ziona, falecido em 2021, era o líder de uma seita cristã local e o patriarca da maior família do mundo. 39 esposas, 94 filhos e 33 netos. Gerir uma casa assim exigia uma organização quase militar. O lar funcionava com uma precisão logística incrível. Todos os dias, a família consumia dezenas de quilos de arroz, batatas e dezenas de frangos. As esposas dividiam as tarefas: cozinha, limpeza, educação, enquanto os filhos trabalhavam principalmente na marcenaria e na agricultura. Embora este modelo esteja muito distante dos padrões ocidentais, é fascinante ver como tamanha densidade humana conseguia manter uma harmonia social. Os valores de respeito aos mais velhos e cooperação eram os pilares desta microsociedade. A família Shana é um exemplo único de como uma autoridade central respeitada pode garantir a subsistência e a coesão de uma linhagem massiva por várias gerações. Número 3. A família Chauhan, unidos contra a adversidade. Em Hyderabad, na Índia, a família Chauhan é conhecida por uma particularidade genética tocante. Dos 11 membros da família original, 9 sofriam de acondroplasia, uma forma de nanismo. Sob a liderança de Ramraj Chauhan, a família teve que navegar em um mundo urbano que não foi de forma alguma projetado para o seu tamanho. O cotidiano deles é repleto de obstáculos: alcançar um balcão, subir em um ônibus ou simplesmente caminhar em uma multidão. Além disso, tiveram que enfrentar preconceitos sociais persistentes e dificuldades de acesso ao emprego. No entanto, os Chauhan nunca se deram por vencidos. Sua unidade familiar é sua maior força. Eles se apoiam mutuamente para superar os olhares externos e as dificuldades financeiras. A história deles é um testemunho de dignidade. Eles participam ativamente da vida de sua comunidade e conservam uma alegria de viver contagiante. Eles nos lembram que o valor de uma pessoa não se mede por sua estatura física, mas por sua capacidade de permanecer firme diante das provações da vida. Sua solidariedade exemplar é uma lição de sobrevivência e de amor incondicional. Número 2. Nadia Suleman, o desafio da Octomom. Em 2009, o mundo inteiro estava de olhos postos em Nadia Suleman, apelidada de Octomom. Ela acabara de dar à luz 8 bebês de uma só vez, um feito médico raríssimo, possibilitado pela fertilização in vitro. Já mãe de 6 filhos, ela se viu da noite para o dia à frente de uma família de 14 crianças. O caos midiático que se seguiu foi sem precedentes. Nádia foi alternadamente criticada, admirada e ridicularizada. Gerir tal prole como mãe solteira representou um desafio financeiro e psicológico colossal. No entanto, após anos de turbulência, Nádia conseguiu estabilizar sua vida. Ela retirou-se dos holofotes para se dedicar inteiramente à educação de seus filhos, defendendo hoje um estilo de vida saudável e disciplinado. O caso Suleman é frequentemente estudado por suas implicações éticas, mas também revela uma incrível resiliência materna. Seus filhos, hoje adolescentes, formam uma fraternidade unida, onde a cooperação é a chave para a sobrevivência diária. Nádia provou que era possível transformar um circo midiático em uma vida familiar estável, baseada na dedicação e no amor. Número 1. Os Agores, uma família espiritual radical. Para encerrar esta classificação, debruçamo-nos sobre uma família que não está ligada pelo sangue,
mas por uma busca espiritual extrema, os agores da Índia. Estes ascetas, devotos do deus Shiva, vivem à margem da sociedade, frequentemente perto de locais de cremação. Seu modo de vida é projetado para quebrar todos os tabus humanos a fim de alcançar a libertação espiritual. Eles rejeitam posses materiais, cobrem o corpo com cinzas humanas e utilizam crânios como tigelas de oferendas. Para um observador externo, suas práticas podem parecer assustadoras, mas para eles, trata-se de ver o sagrado naquilo que a sociedade considera impuro ou profano. Eles formam uma comunidade unida, onde os membros se consideram irmãos espirituais. Os agores nos lembram que a definição de família pode ser puramente metafísica. Seu vínculo é definido por uma fé inabalável e uma disciplina ascética rigorosa. Eles representam o limite extremo da diversidade humana, mostrando-nos que certos grupos escolhem viver totalmente fora das nossas convenções para encontrar um sentido para sua existência. Número 11. O caso imprevisto. A família Aceves. A família Morel é realmente única. Nascidos com uma síndrome rara, os 4 irmãos compartilham um traço distintivo: olhos arregalados e um sorriso indelével. Apesar dos olhares curiosos dos transeuntes, eles envelheceram com uma graça singular. Seus cachos dourados empalideceram um pouco, mas sua cumplicidade permanece intacta. Hoje, em sua sala repleta de recordações, eles celebram juntos sua diferença, provando que a beleza reside na alma humana. A todas as famílias e pessoas nascidas com uma condição rara, sua trajetória é um testemunho de coragem e resiliência. Onde o mundo às vezes vê apenas a diferença, nós vemos uma força interior extraordinária. Sua unicidade enriquece nossa humanidade. Que o seu caminho seja sempre pavimentado com bondade e solidariedade. Sua verdadeira beleza reside em sua autenticidade e no amor inabalável que os une. Estas famílias demonstram que a identidade humana não conhece limites. Sejam unidas pela genética ou por escolhas de vida radicais, elas nos lembram que a diferença é uma força. E você? Qual família mais te surpreendeu?